Shalom, queridos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, a primeira aula na Escola de Evangelistas e Missionários. Vamos aprender, nós temos quatro módulos nessa aula, né? Então, o primeiro delas é o plano da salvação, né? Como eu coloquei lá no grupo. E depois a gente vai trabalhar a questão de apologética, que é a defesa da fé, que aí a gente vai trabalhar algumas seitas, né, o que eles entendem como certo e como refutar. Depois a gente vai falar sobre missão e evangelismo, propriamente dito, a questão mais a questão teórica, né, a respeito disso, de como funciona, o que é realmente fazer missão, o que é ser um missionário, o que é ser um evangelista. E depois, no último módulo, a gente vai trabalhar questões técnicas a respeito, né, de práticas, né, práticas de evangelismo. Mas tudo isso a gente vai estar tratando a nível individual, tá? A técnica de evangelismo a nível individual, não a nível grande, tá? Isso aí a gente faz em outro momento, em outro instante, aí é mais com o Ministério de Evangelismo da igreja, tá? Então a gente vai tratar coisas desse tipo. É claro que em alguns momentos a gente vai até tocar algumas outras questões a respeito disso, mas é basicamente isso aí, ok? Então lembrando que o plano de salvação que nós estaremos ministrando, eu vou estar falando a respeito de uma situação que é chamado dispensacionalista, tá? Então eu sou dispensacionalista, entendo, né, a Bíblia correndo dessa forma, andando dessa forma, e dessa direção que eu vou estar ministrando as aulas todas aqui a respeito do plano da salvação, tá bom? Essas primeiras aulas, as outras aulas de apologética, elas têm apostilas, essas não, tá? Então estão em slides, é bastante fala. Então se você quiser anotar no meio do caminho, vai anotando aí alguma coisa, e com certeza você vai aprender bastante coisa que talvez você ainda nem ouviu falar, tá? Então, talvez, né? Talvez. Não sei o nível de conhecimento que você tem, mas nós vamos tratar bastante coisas aqui interessantes, tá? Mas vamos orar para nós começarmos? Então, deixa eu orar aqui. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, estar compartilhando a tua palavra com os teus amados. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e gerado em nossas vidas. Seja conosco, abra a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra possa chegar a nós e nós venhamos a entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoe aqueles que aqui estão e aqueles que ainda estão por vir. Seja conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Tá? Em qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone, fazer pergunta. Nós não estamos limitados a somente eu falar, tá? Então vocês podem perguntar, vocês podem colaborar. E só me dê a liberdade também, né, de repente, se o assunto não for concernente àquilo que a gente está ministrando, aquilo que a gente está falando, aí talvez eu possa cortar você, tá? Mas não é falta de respeito, não. É só porque nós temos que ter um critério, né, naquilo que a gente vai falar, tá bom? O microfone está direitinho, está ouvindo aí direitinho. Eu preciso aumentar, não, tá tudo de boa. Se tiver legal, dá um likezinho aí, dá um joinha assim, ó. Opa, valeu, valeu, valeu. Então, tranquilo. Então, vamos lá. É, a gente, como eu estava falando, nós tratamos a questão dispensacionalista, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma, um slide, tá? Que é tudo isso que nós vamos estar tratando, vamos estar trabalhando no decorrer da nossa fala, da nossa história aqui. Dentro do conceito dispensacionalista, quero crer que vocês já ouviram falar sobre muitas coisas que nós falamos na igreja, em púlpito, né, em outros locais. Você já deve ter ouvido falar sobre esses momentos. Eu não sei se você está vendo celular ou está com um computador.
Se tiver no celular, com certeza está muito pequenininho, você quase que não está conseguindo enxergar aí. Mas se tiver no computador, você consegue ver, tá? Mas entendendo que nós temos 7 dispensações. Quais são elas? Inocência, consciência, governo humano, a promessa, a lei, a época da igreja, que é a graça, como nós falamos, né? A graça, o momento da graça, e nós temos o milênio. Então nós vamos tratar de cada momento desse, mostrando o plano de salvação em cada instante que o Senhor coloca o seu povo. Então, em cada momento desse aqui, em cada dispensação, por isso dispensacionalista, né, que é período, então a dispensação é um período, cada momento desse, ele tem uma responsabilidade que o homem tem que ter e eles fracassam. E quando há um fracasso, ou seja, tem uma regra, então quando essa regra é quebrada, vem necessariamente o juízo. Então nós vamos ver acontecendo em todos os momentos na história da igreja, na história do ser humano, tá? Não necessariamente agora da igreja, né? A igreja está no período aqui da graça, mas nós vamos ver todo esse instante acontecendo e vamos ver Deus agindo no meio do seu povo. Antes de nós começarmos propriamente dito, a gente tem que entender, né, e é uma pergunta que eu sempre faço aos alunos, e eu não sei se vocês vão conseguir responder, tá, ou tem alguma coisa formada na mente de vocês. A pergunta seria: por que eu preciso ser salvo? Entenda que como evangelista, né, que vocês estão fazendo essa escola, o curso de evangelista, quando você for pregar a palavra, quando você for ministrar a alguém, essa pergunta ela tem que ser respondida plenamente. Tá? Ela tem que ser respondida plenamente porque é necessário haver esse conhecimento para que você possa dizer para a pessoa, para falar para a pessoa o porquê que ela precisa ser salva. Porque pode ser a pergunta que ela venha a fazer para cada um de nós, ou para você, né, evangelista, que está aprendendo sobre esse conceito de evangelizar. Mas vamos lá. Não quero forçar barra, mas o que você poderia dizer? E nesse momento aqui, como escola, não tem muito resposta errada, tá? Você vai responder e a gente vai completando aquilo que você disse aí. Mas vamos lá. Por que eu preciso ser salvo? Quem que é o seu primeiro a falar? Não fico com vergonha, não fico com medo. Vamos lá. Bora, gente. Fala aí. Fala, escreve no chat. Seria melhor falar, né? Se conseguir falar, seria melhor. Então vamos lá. Por quê? Por que eu preciso ser salvo? Porque eu quero ir para o céu, quero viver a eternidade com Jesus. E eu acho que é por isso que eu preciso, todos precisam ser salvos. Ok. Tá, então vamos lá. Ir para o céu, né, ou passar a eternidade de Jesus, na realidade seria a causa da salvação e não a salvação em si, tá? Mas em eu querer ser salvo, vai implicar, né? Eu quero ir para o céu, ok, mas para isso eu preciso ser salvo. Mas por que eu preciso ser salvo? Qual é a condição minha hoje, né? Hoje que eu falo pecador ainda, qual é a condição que me faz ter a necessidade de ser salvo? Tá? Porque Acho que quando. para eu ser redimida do pecado, né? Ok, aí a gente já está entrando mais na resposta que a gente tem que dar, tá? Mas vamos lá, redimir do pecado. Aí nós temos uma. Fala, Jorge, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu sabia que existia alguma coisa, antes de ser cristão, eu sabia que existia alguma coisa após a morte. Só que eu não sabia o que era. Aham. Uhum. E isso me dava uma angústia muito grande. Eu não tinha paz. Eu à noite, muitas vezes eu ficava acordado à noite com medo de não acordar. E outras vezes dava um pânico, porque eu não conseguia parar o tempo viria e eu ia morrer e não sabia o que ia ter depois Aham. disso. Ok. Eu acho que
paz que eu tenho por saber que após a minha morte eu terei uma outra vida, e uma outra vida muito melhor do que eu tenho agora. Então eu quero passar isso para as pessoas, para que elas tenham também esse sentimento, tenham esse prazer de saber que depois dessa vida aqui existe uma vida muito melhor. Ok, ok. Isso aí corrobora com a fala da Vera, na primeira fala, né? A questão de querer ir para o céu. Mas vamos lá, então vamos pegar a última fala que a Vera nos trouxe, falando assim, porque eu tenho que ser redimido dos pecados. Então vamos entender o seguinte, quando a gente fala ser redimido do pecado, agora já vamos falar no contexto hoje nosso já salvos. Então nós estamos com o Senhor, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, tal, ok. Então, quando eu aceito Jesus, eu fui redimido dos meus pecados, tranquilo. Mas a questão eu continuo pecando? Eu continuo errando? A resposta com certeza é sim, eu continuo pecando. Então, se nós pensarmos que a salvação é não pecarmos mais, então nós estamos equivocados, ou a salvação, ou aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, não surtiu muito efeito, porque eu continuo errando. Em sendo assim, nós temos que entender que há um processo, alguma coisa que nós temos que entender. Que pecado é esse, então? Que pecado é esse que nós temos que ser redimidos? Entenda que não é o errinho, né? Não é o erro que eu cometo diariamente, mas tudo aquilo na realidade algo que teve um início, tá? Teve um início. E esse início está lá em Gênesis, ok? Então, nós temos que compreender esse processo. Eu quero crer que você esteja com a Bíblia aí. Então vamos lá, vamos pegar nossa Bíblia, abre sua Bíblia lá no livro de Gênesis para nós entendermos esse processo, entendermos tudo isso que o Senhor tem a cada um de nós e para nós entendermos, ok? Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando nós chegamos lá em Gênesis, nós vamos basicamente ler o capítulo 3, que é o momento onde há a queda do homem, tá? Então esse momento é um momento extremamente importante, porque é ali que começa tudo. Ali é o começo, Gênesis, né? Bereshit, no princípio. Então, no princípio, o pecado entra na humanidade. Mas o que é o pecado? Tá? O que é o pecado e qual foi a consequência desse pecado? Ok? Então, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Então, essa foi a posição. Ou seja, Satanás começou, a partir desse momento, usando a serpente, querer tirar a autoridade bíblica, a autoridade da palavra do Senhor. Tá? Não foi isso mesmo que Deus disse? Aqui tem várias coisas que a gente vai analisar para entendermos. Como evangelista, nós temos que entender todo esse processo. E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Então, a primeira lei estabelecida pelo Senhor, a primeira lei que Deus estabeleceu, foi exatamente a lei de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aqui houve um problema muito sério. Essa lei foi dada, né, e agora ela está sendo perguntada pela serpente, só que houve um problema aqui. A mulher, primeiro, ela não simplesmente deu a resposta a respeito do que não poderia fazer, mas ela acrescentou alguma coisa, porque Deus disse que não podia comer. Ele não falou nada em não tocar, em tocar nesse fruto. Ele disse que não poderia comer. E a palavra do Senhor diz algo muito sério quando declara o seguinte: ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa na minha palavra.
ai daquele. E nesse momento a mulher, ela acrescenta algo na palavra do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu. Então, esse momento, nesse instante aí, há algo muito sério que acontece na autoridade humana. Tá? Em que sentido? O homem foi estabelecido não somente como o primeiro ser criado, né? O homem e a mulher, né? O casal não foi estabelecido somente por isso, como o único, o primeiro ser criado. A necessidade dessa criação, ou Deus cria o homem para que ele governasse todo o universo. Tá? Tudo aquilo que poderia haver de universo, né, nessa dimensão, então foi dado ao homem para governar, ok? Então o homem seria o governante de tudo que existe, de tudo que existe. E, é claro, né, tinha algumas regras a seguir, e a primeira regra que o Senhor colocou, na realidade era a única, era não comer da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única regra, tá? E eles comeram, ok? Mas primeiro ela vem desobedecendo ou vem acrescentando algo. E quando ela faz isso, a mulher faz isso, ela quebra um princípio da autoridade da palavra de Deus. E depois, né, a gente vai falar sobre isso hoje, e depois nós vemos Jesus Cristo mudando isso, Jesus Cristo consertando essas coisas, tá? Mas espera um pouquinho, vamos continuar a leitura para depois nós vermos o que Jesus Cristo fez. E respondeu, não como, não como. No versículo 4 diz a serpente à mulher, certamente não morrerão. Tá? Então nesse momento nós vemos Satanás entrando aqui, não colocando em dúvida, mas indo categoricamente que a palavra de Deus ela não iria se cumprir. Tá? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos uma coisa aqui importante aqui. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão simplesmente desobedecer a Deus. Tá? Não era isso, desobedecer a Deus. Então tinha algo muito maior do que isso. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era dizer para Deus, né, que eu sou como você. Ou seja, eu não preciso de você. Eu não preciso de que você esteja sobre a minha vida, eu não preciso que você esteja me controlando, eu não preciso que você venha dar a mim suporte. Eu quero andar segundo as minhas próprias pernas. Eu vivo de mim mesmo, tá? Então, era declarar independência de Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era simplesmente declarar independência. Era dizer para Deus, eu não te quero como pai. Isso é o significado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é somente uma questão de desobediência. Era, na realidade, dizer para Deus, eu não te quero como pai. E a palavra do Senhor, quando Jesus Cristo vem, ele dá um exemplo muito clássico a respeito disso, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo é exatamente o retrato daquilo que o homem fez lá no Éden. É dizer, pegar a sua herança, tá? O filho ele pega a sua herança e vai viver segundo a sua vontade. E uma coisa que nós sabemos, a herança ela só é dada quando o pai morre, ok? E o que acontece nesse momento? O pai ainda estava vivo e o filho pede a herança. Ou seja, no coração desse jovem, ele mata o pai ainda em vida. Tá? Então, é tipo, pai, você morreu para mim, eu só quero a minha herança e vou embora, eu não quero viver mais com você. Então essa é a mesma coisa que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Então quando nós entendemos isso, vemos que há algo muito mais complexo do que simplesmente uma desobediência. Não foi algo pequeno,
tá? Foi algo extremamente grande, tá? Foi dizer para Deus, eu não te quero como pai. Então, quando eles comem do fruto, tá? Quando eles comem, algo muito ruim acontece, tá? Então, o versículo 6, grave o versículo 6, porque é algo que nós temos que ver mais à frente, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, esse versículo 6, ele fala algo muito interessante, que é importante nós entendermos também. Existe algo que eu costumo dizer que é o ciclo de tentação. Tá? E nós vemos esse ciclo acontecendo aqui. Diz aqui, quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela obter discernimento. Tá? Isso aqui é bem conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar, como diz lá em 1 João, eu não sei exatamente, é o capítulo 2, versículo 16, deixa eu ver se é isso. Tá? Fica aí, não foge não. Deixa eu ver aqui, 1 João 2,16. Isso mesmo, tá? 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então lembra aí, ó, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Em outra versão, talvez seja uma que vocês tenham na sua mão, está escrito assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tá? Então, agora vamos voltar para Gênesis. Então ele diz, primeiro, carne, olhos e soberba da vida, não é isso? Então, vamos lá no versículo 6, Gênesis 3, 6. E viu a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida. Tá? Então, esse é o ciclo de tentação de Satanás, que ele faz para qualquer pessoa. Qualquer ele vai passar por esse processo. Então, soberba da carne, soberba não, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tá? Então, eles passaram por esse processo, só que, infelizmente, eles caíram. E uma coisa importante aqui, no versículo 7, eles falam algo muito interessante. Mas antes de ler, vamos entender um pouco desse casal. Eles seriam, né, ou eram a partir desse momento, sim, quando eles foram criados, eles eram governadores de todo o universo. E em sendo governadores do universo, eles não eram imbecis, tá? Não eram pessoas tolas, não eram pessoas imbecis. Eles sabiam muito bem o que era estar nu, eles sabiam muito bem o que era fazer sexo, tudo eles sabiam. Essa questão da inocência não tem nada a ver com aquilo que nós falamos de inocente, tá? Da inocência que nós temos hoje, a inocência de um bebê. Não é isso, tá? Não tem a ver com isso, nessa questão da inocência, tá? Nesse período que eles estão aí dizendo, que a gente falando de dispensacionalismo, que eles estão na época da inocência. Não é nesse sentido, ok? Pois eles eram governadores de tudo, então eles conheciam muito, eles sabiam muito, eles tinham um conhecimento muito grande, tá? Não eram imbecis em saber o que não era, o que era estar nu e o que não era, tá bom? Essa imagem, essa caricatura que nós vemos às vezes em muitos locais onde Adão e Eva estão no Éden pelados, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade e a gente vai entender isso agora. Então no versículo 7, quando eles comem do fruto, versículo 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E instantaneamente, né, logo no momento que eles veem que estão nus,
Eles pegaram, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, quando eles viram que estavam nus, tá? Então seus olhos foram abertos, eles viram que estavam nus, eles rapidamente fizeram roupas, pegaram avental, né? Pegaram folhas de figueira, como alguns textos falam, e eles vão cozer essas folhas, né, de figueira, então costuraram lá as folhas, e eles colocam aventais, colocam roupas sobre eles, ok? Então entenda que a partir desse momento eles já estão cobertos, tá? Eles já estão vestidos, eles se vestem. Agora vamos lá no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Então esse versículo 8 aqui também é importante, porque todo dia, na viração do dia, ou seja, quando estava passando do dia para a noite, ou seja, basicamente aí às 18 horas, ou quando estava escurecendo, Deus aparecia. E entenda, aí a gente tem que entender aqui, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Tá? Então são coisas que nós temos que entender. Só que nós temos três pessoas nessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função. Tá? Então não é todo mundo, todas as pessoas da trindade fazem a mesma coisa, não. Então existem funções básicas de cada um deles, ok? A função do Pai, que nós chamamos de Pai, a função dele é projetar, tá? Então ele projeta, ele planeja, ok? Ele organiza, tá? Então tudo isso é o Pai que está fazendo. Então o Pai está organizando, o Pai está planejando, ok? Só que esse planejamento ele tem que ser colocado em prática. E quem coloca isso em prática é o Filho, ok? Que nós chamamos de Jesus, mas no início ele não tem esse nome de Jesus. Ele passa a ter esse nome de Jesus quando nasce aqui entre nós, tá? Então, antes, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, o que ele diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada poderia ser feito. Então, no início, a gente poderia dizer que o nome de Jesus é o Verbo, ou o Filho seria o Verbo, ou em grego Logos, tá? Então, nós temos o Pai que projeta, nós temos o Logos que executa. Então, o Logos ele tem a função de executar, tá? Executar todos os projetos do Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo ele vai manter, tá? Ele capacita e mantém toda a obra realizada pelo Logos, tá? Então tudo aquilo que o Logos faz, ele executa, ele realiza. Então o Espírito Santo vem e ele vai manter. Então a obra do Espírito Santo, além de capacitar, tá? Capacitar é uma outra função dele. Mas basicamente é manter, ele é mantenedor da obra executada pelo Logos, né? Ou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então, em todo momento que nós vemos Deus entrando em cena com o homem, né? Conversando com o homem, realizando as coisas, então é Jesus que está fazendo isso, tá? É o Logos que está fazendo isso. Quem fez o bonequinho lá, né, pegou o bonequinho e fez, e o homem, né, lá no início, que fez o bonequinho, quem está fazendo isso é Jesus, é o Logos, ok? Então, ele tem essa função de executar. E aí o que acontecia? Todo dia, na viração do dia, quando nós vimos aqui, o Logos, ou seja, o Filho, ele vinha para estar no jardim junto com o homem, ok? Todo dia na viração do dia. Por que na viração do dia? A palavra do Senhor declara que Jesus Cristo é o sol da nossa justiça. E, por exemplo, lá na Jerusalém Celestial, onde nós estaremos em algum momento da nossa história, né, quando nós formos aos céus, nós estaremos nessa Jerusalém Celestial, lá não tem sol. Tá? O sol físico, como nós temos aqui, lá não existe, porque não precisa
Porque a palavra do Senhor fala que Jesus é o sol que vai iluminar toda a Jerusalém. Deus é o sol que iluminará toda a Jerusalém. E uma coisa interessante que na criação, quando nós vemos tudo acontecer, a gente sabe que existia dia e noite, tanto que Jesus, né, tanto que o Logos ele vinha na viração do dia. Por quê? Porque necessariamente o homem não foi feito para viver em trevas. O homem não foi feito para viver na escuridão. Então o que acontece? No finalzinho do dia, quando a escuridão estava começando a chegar, quem entrava em cena? Jesus, o sol da nossa justiça. Ele chegava para iluminar, tá? Iluminar toda a região onde o homem estava, para o homem não viver em trevas. Então esse era o motivo de Jesus Cristo, né, o Filho, estar sempre vindo, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, em qualquer momento pode perguntar, tá? Então vamos lá. Então entenda, né? Então eles viram que estavam luz, fizeram roupas para eles, se cobriram com essas roupas. Então eles estão cobertos com essas roupas. Só que nesse momento eles se cobrem e tal. Então o Senhor aparece na viração do dia, chega, tá? Só que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? É claro que Deus sabia, não é? Mas faz essa pergunta: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. A pergunta é: ele estava nu? Ele não tinha acabado de fazer roupa para eles e se cobriram? Então nós temos que entender que esta nudez, que o texto fala, não é o nu em pelo, não é a carne nu, tá? Não é o nu pelado, tá? Não é isso que eles viram que estavam nus. Eles não ficaram simplesmente pelados, tá? Também ficaram, é óbvio, mas não é esse nu. Porque nós entendemos aqui, quando nós lemos esse texto, que eles mesmos vestidos, eles continuavam nus, tá? Então, que nudez é essa? Quando o homem peca, entenda que vamos colocar aquilo que vai acontecer conosco. Quando todo mundo aqui, eu acho que já viu filme de arrebatamento, não já? Acho que todo mundo já viu, né? Isso aí. Então, quando a gente vê o filme de arrebatamento, né, é uma coisa interessante que sempre fica ali a pessoa some, né, e fica a roupa, não é isso? Todo mundo, creio que já tenha visto, né, acontecer. Então, a pessoa some e fica lá a roupinha lá no chão. Mas eu quero crer também que você já viu que essas pessoas que estão ali quando vai chegar nos céus, elas não chegam peladas. Elas sejam vestidas, como a palavra do Senhor fala, vestidas de branco, tá? Essa vestidura, essa roupa de branco, essa vestimenta de branco, nada mais é do que estarmos vestidos da glória do Senhor. Ou seja, é o momento em que nós fomos glorificados. Então nós recebemos roupas brancas, tá? Então essas roupas brancas, na realidade, é a cobertura da glória do Senhor sobre as nossas vidas, ok? Então, quando nós subirmos aos céus, nós vamos receber essas roupas, tá? Essa glorificação, essas roupas brancas, nós vamos recebê-la. E era assim que Adão e Eva eram. Eles eram vestidos com essa roupa. Eles eram vestidos com a glória do Senhor. Eles eram revestidos da glória de Deus. E quando eles pecam, na realidade, eles perdem a glória do Senhor. E quando Adão responde a Deus, mesmo vestidos, né, mesmo tentaram fazer roupas e colocar sobre eles, quando eles se escondem, porque entenda que eles colocaram roupas, né, tentaram pegar e fazer roupas e colocar sobre eles, não foi para não ficarem pelados, foi para tentar trazer a glória de Deus novamente sobre as suas vidas.
foi novamente tentar trazer sobre eles a glória do Senhor. Mas toda a força que eles fizeram, tudo aquilo que eles fizeram para tentar trazer a glória do Senhor novamente sobre as suas vidas, nada aconteceu. Tá? Não foi suficiente. Nenhuma coisa que eles fizeram, nada que eles fizeram, pôde trazer a glória do Senhor sobre a vida deles. Tanto que quando o Senhor chega, eles se escondem e, na realidade, quando eles respondem, né, onde você está, porque vocês estão escondidos, a resposta é: nós nos escondemos porque perdemos a sua glória. E só havia uma circunstância para eles terem perdido a glória. E qual foi essas circunstâncias? Terem decidido em seus corações dizer que não queriam que Deus fosse pai deles. Tá? Eu não quero você como meu pai. Quando eles tomam essa decisão, eles deixam de ser filhos e eles passam a ser criaturas de Deus. É neste momento que o pecado acontece. Esse é o chamado pecado original. Então, entenda que salvação, aí vai a pergunta que eu fiz lá no início, o que é, por que eu preciso ser salvo? Porque todo ser humano, quando ele não nasce filho de Deus. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce criatura de Deus. Mas é necessário que, para nós estarmos nos céus, estarmos na presença do Senhor, um dia estarmos com o Senhor nos ares, na Jerusalém celestial, é necessário que nós nos tornemos filhos. Para isso é necessário deixarmos a nossa paternidade adâmica para passar a ter a nossa paternidade agora divina. Ok? Então, é por isso que eu preciso ser salvo. Para que a minha vida, eu deixe de ser filho de Adão e passe a ser filho de Deus. E aí nós vemos Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, aos que receberam quem? A Jesus. A estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então ninguém nasce filho de Deus. Todos nascem criaturas de Deus. Mas é necessário que nós nos tornemos filhos. E nós nos tornamos filhos a partir desse instante, a partir do momento em que eu aceito Jesus. E o que é aceitar Jesus? Uma lei foi dada, tá? Uma lei foi estabelecida. E essa lei dizia o seguinte: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerão. Então a lei era não comer. E o fracasso, ou seja, comer da árvore era o fracasso, era desobedecer à lei. E é claro que deveria, a partir desse momento, vir um juízo. E esse juízo qual seria? A morte. Tá? Então seria a morte. Mas o que nós vemos acontecer, o texto ele continua, nós não vamos ler o texto todo, mas vamos agora a partir do versículo... Vamos ler o versículo 15, que esse aqui também é extremamente importante, depois a gente vai para outros aí. Diz assim: porém inimizade entre ti, a mulher, entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher, isso é importante, ela pisaria na cabeça da serpente, ou seja, mataria a serpente, porque a gente sabe que a cobra mesmo só é morta quando se corta a cabeça. Tá? Então, pisaria na cabeça da serpente, mas antes disso acontecer, essa serpente iria picar o calcanhar, trazendo também a morte ao filho da mulher. Tá? Então, isso aqui é importante, porque vai ser colocado lá no futuro. Okay? Então, tudo isso, o evangelista ele tem que saber bem, tá? Para poder ministrar as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Então,
outro versículo extremamente importante agora é no versículo número 21. O que acontece? As maldições foram dadas, né, para o homem, para a mulher, para a serpente, né, tudo aquilo que ia acontecer, mas uma coisa era importante. Uma coisa extremamente importante. Ele disse, no dia que comerdes, certamente morrerão. Essa morte ela tem duas vertentes. Uma é a vertente da morte física, tá? Da morte física, morte mesmo, né? De morrer de caixão. E a outra é a separação, porque a palavra morte é separação. O significado dessa palavra é separação. Separação de quê? Do homem para com Deus. E como Deus é a fonte de toda a vida, separar de Deus, ou seja, morrer, é não ter vida mais. É estar morto, é estar separado, é estar longe da vida. Ok? Então, em sendo assim, era necessário agora aplicar a lei, tá? O juízo da lei. Então, era necessário que esse homem, essa mulher, morresse. Era necessário que isso acontecesse com eles. Mas o que nós vemos acontecer nesse momento é o primeiro instante da misericórdia do Senhor sendo aplicada sobre a vida do homem. Tá? No versículo 21 diz assim, lembra que eles comeram do fruto e ficaram nus? Eles tentaram cobrir seus corpos com folhas de figueira e não conseguiram trazer a glória do Senhor novamente sobre eles. Isso também não aconteceu nesse momento, mas estava apontando para algo que iria acontecer no futuro. No versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Tá? Então, nesse momento, nós vemos algo acontecendo. Deus pega um animal, o texto não nos diz qual é esse animal, mas eu creio que seja um cordeiro. Então, o Senhor aqui, aí entendendo, como nós estávamos falando no início, é o próprio Jesus Cristo, tá? O próprio Filho, o Logos. Ele vem, ele sacrifica um animal, né? Que eu quero crer ser um cordeiro, e com a pele desse cordeiro coloca sobre eles, dizendo assim, olha, isso aqui não é ainda a glória que vocês perderam, mas será no futuro. Tá? A morte do cordeiro trará a glória do Senhor sobre a vida de vocês, e vocês serão mais uma vez cobertos pela minha glória. Tá? Então, nesse momento, há essa cobertura temporária, mas que estaria fazendo essa ligação novamente entre o homem e Deus. Tá? Então, nós conseguimos entender esse momento. E aí, quando a gente vai para a cruz agora, quando nós estamos na cruz do Calvário, nós vemos, na realidade, o que acontece. Jesus Cristo, agora como esse cordeiro que foi morto, ele é colocado para responder, na realidade, a essa lei que foi quebrada. Então, era necessário ainda uma resposta. Era necessário ainda o juízo, que deveria ter vindo sobre Adão, sobre nós, mas não veio. Ele recai sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vem como um homem perfeito, como Adão era no início, e segue a sua vida sem pecado algum, e na cruz ele se entrega. Então o que ele faz na cruz é cumprir o juízo da lei. Certamente morrerão. Então Jesus morre na cruz, e certamente morrerão vem sobre Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morre. E é interessante que quando ele se entrega, em uma das falas dele, tá? Em uma das falas, Jesus Cristo ele declara o seguinte, Pai, por que me desamparaste? Porque entenda que Jesus Cristo está tomando o lugar do homem. E o pecado no homem não foi dizer que ele não queria Deus como Pai? Então, na cruz, Jesus Cristo ele toma o lugar do homem, e quando ele toma o lugar do homem pecador, ou seja, não a pessoa que erra todos os momentos, né, desse pecado de mentir, disso, aquilo, outro, não isso, mas o pecado original. Então, Jesus Cristo ele toma esse pecado original
E quando ele toma esse pecado original sobre a vida dele, ele levanta a voz e diz: Pai, por que me desamparaste? Porque entenda que nesse momento há essa ruptura, tá, entre o pai e o filho. Então Jesus Cristo ele entra nesse momento exatamente como um homem, né, como lugar do homem. E quando Jesus Cristo morre, essa lei então ela é sanada. Tá? Então, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, essa lei ela é cumprida. Então, foi cumprido. Então, Jesus Cristo, quando ele fala está consumado ou está cumprido, então foi feito, está consumado, foi realizado. Então, a lei, e a gente quando fala lei, não está falando dos 10 mandamentos, é essa lei estabelecida lá no Éden, que fez toda a diferença, que leva Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele morre por conta desse juízo. Então, quando eu aceito Jesus Cristo, não é aceitar Jesus, é aceitar o que ele fez para mim na cruz do Calvário. E como evangelistas, nós temos que entender que Jesus Cristo ele fez uma troca. Tá? Ele fez uma troca. Ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar, ele morreu em nosso lugar. E nós temos que entender que isso não é à toa. Ele não simplesmente morreu em nosso lugar e está tudo certo. Não é assim. Foi uma troca, tá? Então, troca é uma via de mão dupla. Tem dois lados, ok? Então, ele morreu a minha morte, mas com a necessidade de eu viver a vida dele. Então, esse foi o chamado para cada um de nós. Mas agora, em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nesse instante, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós deixamos tudo aquilo de lado, nós deixamos de ser criaturas. Nós vamos continuar errando, falhando, sim, é verdade, até o momento de sermos glorificados. Mas enquanto não somos glorificados, nós vivemos nesse momento aqui. Tá? Tá dando para entender? Tá tudo ok? Show, tô falando muita coisa, tô falando muito rápido. Quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou adiantar aqui. Vai. Fala, Renan. Tá bom. Tá ótimo desse jeito. Ok. Então vamos lá. Eu falei aqui de 1 João 2,16, quando Deus estabelece. Deus não. Satanás ele tem esse ciclo de tentação que eu já tinha falado, tá? Ou seja, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E aí, lendo novamente, Gênesis 3, no versículo número 6, nós vemos Satanás aplicando esse mesmo ciclo sobre a vida de Eva aqui nesse momento. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, ou seja, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida. Mas, e esse processo ele continua, só que nesse caso aqui, Adão e Eva caíram, tá? Então, todos nós passamos por esse processo também. Jesus não foi diferente, tá? Jesus, então, o que acontece com relação a Jesus? Ele tem que consertar a burrada, todas as burradas de Adão, tá? Então, ele tem que acertar tudo isso. Tudo burrada que Adão fez, ele tem que consertar, tá? E a primeira coisa que aconteceu não foi a queda, não foi comer do fruto. Como nós vimos aqui, a mulher, ela vem e acrescenta algo na palavra do Senhor. Então é necessário que Jesus Cristo novamente restaure como vou dizer, restaure a autoridade da palavra, ok? E aí, agora pega a sua Bíblia, um texto extremamente conhecido, mas é importante nós lermos, está lá em Mateus capítulo 4, tá? A partir do versículo de número 1, tá? É um texto conhecido que é a tentação de Jesus Cristo, ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na Almeida Corrigida, tá? Mas você pode ler em outra versão. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, nesse caso o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Então, começa o ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo não começa quando ele é criancinha, começa no momento em que ele é batizado nas águas. Tá? Então, o ministério de Jesus Cristo começa ali. Talvez você já tenha visto filme, já tenha lido algum livro, alguma coisa, já leu na internet, alguma coisa que Jesus Cristo realizava milagres quando era criança. Isso não acontecia, tá? Isso aí é antibíblico, tá bom? Isso aí não é Bíblia, não. Então, não acontecia isso com Jesus Cristo, não, ok? O ministério, tudo que Jesus Cristo fazia, uma coisa muito importante, até para entendermos teologicamente, tudo que Jesus Cristo fazia, ele fazia no poder do Espírito Santo. Tá? Não era no poder intrínseco dele. Como diz Filipenses capítulo 2, vamos ler lá. Vamos lá, Bíblia. Filipenses capítulo 2, tá? Diz assim, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, quando Jesus Cristo ele nasce aqui na Terra, Jesus Cristo é Deus, e Deus ele tem alguns atributos que nós chamamos atributos incomunicáveis, que são somente atributos que Deus tem. Tá? Então, entenda que eu vou estar dando aula com vocês, como eu sou professor de teologia, então eu vou falar bastante questões teológicas aqui. Tá? Então, entenda que Jesus Cristo sempre foi Deus, mas quando ele nasce aqui na Terra como homem, ele deixa a sua divindade de lado. Tá? Ele deixa a sua divindade de lado. É exatamente o que esse texto está querendo dizer. Que, sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então, Jesus Cristo, como a gente fala, né, ele é 100% Deus, 100% homem, sim, ok. Mas quando ele nasce aqui, tá? Quando ele nasce, ele deixa todos os seus atributos divinos de lado. Tá? Ele não podia utilizar os seus atributos divinos. Por quê? Ele vem aqui na Terra como se fosse o segundo Adão. Ele veio fazer o mesmo trabalho que Adão deveria ter feito. Realizar tudo aquilo que Adão deveria realizar. Tá? Então ele vem ele vem vivendo tudo isso. Tá? E para isso ele não podia usar os atributos divinos. Tá? E quais são esses atributos? Onisciência, onipresença, onipotência, imensidão, eternidade. Então nada disso que só Deus tem, Jesus poderia utilizar. Então deixou isso de lado. O texto de Filipenses fala sobre isso. Ele deixou de lado e viveu como um homem, como Adão. Adão não era onisciente, não era onipresente, nada disso. Tá? Não era imensidão, não era eterno, nada disso. Então ele veio exatamente como homem. E o que acontece? Quando há um momento em que o seu ministério tem um start, tem um início do seu ministério. E é exatamente no momento em que ele é batizado nas águas, por João Batista. Por que João Batista e por que naquele momento? Jesus Cristo ele é um Messias. E como Messias, ele tem que passar por todo o processo de lei a respeito do Messias. Então ele tinha que passar todo o processo. E um dos processos de Messias, como Messias, o seu ministério ele tinha que ser chancelado, ele tinha que começar, ou seja, dar o start no seu ministério. E quem dava esse start não era ele mesmo. Quem dava esse start era um profeta e o sumo sacerdote. Tá? Então esses dois personagens é que davam start ao começo do ministério de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele vai até João Batista.
Tá? Aí você pergunta, mas, ok, João Batista era profeta, tá aí sumo sacerdote. Opa, então nós temos que entender essa questão do sumo sacerdote. Na época que o Império Romano estava sobre Judá, tá? Sobre Jerusalém, o que acontecia? Roma ele começou a colocar sumo sacerdote, porque na realidade é o sumo sacerdote que controlava o povo, tá? Que tomava conta do povo. Então era eles que faziam isso. Todo esse processo de tomar conta do povo, eles que realizavam. Não era nem o rei, nada disso. Então quem fazia isso era o sumo sacerdote, tá? E Roma ele queria colocar sumo sacerdote que estivesse andando segundo eles, tá? E não sendo um revoltado, mas pessoas que andavam segundo o que Roma declarava, tá? Então eles botavam sumo sacerdotes que atendessem a Roma, E isso se chama simonia, tá? Isso se chama simonia. Vamos lá. Então o que acontece? Quem eram os pais de João Batista, tá? Que era primo de Jesus Cristo? Era Zacarias e Ana. Zacarias ele era levita, tá? Ele era levita, ok? Ele era da tribo de Levi. E Ana também, tá? Só que Ana era da descendência de Arão. Ele tinha uns momentos lá, de que tal grupo ficaria lá na frente do tabernáculo e tal, governando ali, sendo sumo sacerdote. E estava exatamente no momento em que a família de Zacarias ficaria à frente. E como Ana era filha por turno, isso aí, tá? É isso aí, Reinaldo. Então, o que acontece? Nesse turno, que seria Zacarias, quem teria direito a ser o sumo sacerdote era João Batista. Então, João Batista, nesse momento, ele não era o sumo sacerdote de fato, mas era o sumo sacerdote de direito. E Jesus Cristo vai exatamente a ele, tá? Vai exatamente a ele, para que a partir daquele momento, a partir do momento em que o profeta, que era João Batista, e o sumo sacerdote de direito, não de fato, mas de direito, também chancelasse o início do seu ministério. Então ele vai até Jesus Cristo, até João Batista, Jesus vai até João Batista, e o seu ministério, ele começa, ele já dá o start nele quando João Batista olha para Jesus Cristo e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, nesse momento, ele vem até Jesus, até João. João não entende exatamente o que estava acontecendo, tá? Ele não tinha um entendimento pleno disso. E até ele fala, poxa, eu teria que, não sou digno de tirar as suas sandálias, você vem a mim para eu batizá-lo. Jesus Cristo fala, né? Faz o que tem que fazer, agora você não está entendendo, mas depois você entenderá. Então ele vai até Jesus Cristo e ele é batizado nas águas. Quando ele levanta das águas, algo acontece. No início da aula, não sei se todos estavam aqui, eu falei que cada indivíduo da Trindade tem uma função. A função do Pai é projetar. A função do Filho é executar. E a função do Espírito Santo, ele tem uma função dupla. Na verdade, todos eles têm. Mas, nesse momento, aparece muito mais essa função dupla do Espírito Santo. Uma é manter, tá? Uma é manter, e a outra é capacitar. Tá? Então, quando Jesus Cristo ele nasce, ele está ali nas águas, ele emerge das águas, ele sobe, sai das águas, uma voz do céu vem e fala, esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. É a mesma fala, basicamente, que Deus fala para Adão, tá, lá no início. E também nós vemos pousar sobre Jesus Cristo o quê? Uma pomba, tá? Pairar sobre Jesus Cristo, que nós sabemos, é o Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo vem sobre Jesus, capacitando-o a exercer o seu ministério. Então, tudo que Jesus Cristo fez, andar sobre as águas, saber o pensamento de pessoas, tudo isso não era poder inerente dele. Tá? Não era dele, porque Filipenses mesmo deixa claro, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, os atributos divinos que ele poderia ter para fazer isso, ele não tinha. Quem fazia era o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele tinha todos esses poderes e ministrava a Jesus Cristo a respeito. Tá? Dava a Jesus Cristo esse conhecimento. Mas quem fazia era o Espírito Santo. A gente vê isso em Mateus 12 e tantos outros textos, tá? Que a gente não vai parar agora para falar, porque a gente não é o nosso objetivo aqui na aula, ok? Mas Jesus Cristo vem e realiza o seu ministério a partir do poder do Espírito Santo sobre ele. E isso é muito legal, gente. Isso é muito interessante, porque quando nós vemos isso acontecer, entendemos isso, que é o Espírito Santo que capacita Jesus Cristo a realizar, e aí nós entendemos outros textos, quando a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus Cristo disse para os seus discípulos, olha, em breve vocês farão maravilhas maiores do que eu fiz. Tá? Por quê? Porque entenda que a partir, quando Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele. E tudo que ele fez com o Espírito Santo sobre ele. Tá? Dá uma paradinha, uma pausa aqui agora. Deixa eu falar uma coisa que é importante, tá? Importante pra gente. Vamos voltar lá em Gênesis? Volta lá em Gênesis. Depois eu volto aqui para completar o que eu estava querendo dizer. Porque é importante eu falar sobre isso para que a gente entenda essas questões todas aí. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? No versículo 2, diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então entenda que esse momento é um momento muito interessante, muito importante nós entendermos, porque entre o versículo 1 e o versículo 2 existe uma lacuna muito grande. Tá? Grande parte dos teólogos entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve a famosa batalha nos céus, onde Satanás reuniu lá 1/3 dos anjos e veio contra o Senhor. Tá? Então houve essa batalha nos céus. Então, nesse momento, tá? Nesse momento, entre o versículo 1 e 2, é que nós vemos isso acontecendo, tá? Essa batalha nos céus. E aí o que acontece? Quando, no final dessa batalha, Satanás e seus anjos, quer dizer, aqueles que se uniram, né, a ele nessa batalha contra Deus, eles são lançados sobre a terra. Aí tem alguns outros textos que corroboram com isso. Jesus Cristo falando, e eis que eu vi Satanás sendo lançado na terra como um cometa, né, como uma estrela. Então nós vemos essa fala, né, do próprio Jesus Cristo. Então, o que acontece? Ele está falando desse momento, desse instante. E aí o que acontece? Quando Satanás e seus anjos, né, seus parceiros lá, eles perdem a batalha, eles são lançados na terra, quando eles caem na terra, a terra fica sem forma e vazia. Tá? Então, a melhor tradução desse a terra era sem forma e vazia, a melhor tradução desse era tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Tá? Então, seria a melhor tradução para isso. E aí o que acontece? Mas, para que não houvesse... Então, entenda, quem criou o universo foi Jesus Cristo. E uma das funções do Espírito Santo é o quê? Manter a obra feita pelo Filho. Tá? Então, manter essa obra. Tá bom? E aí o que acontece? Quando a Terra entra nesse processo de destruição pela queda de Satanás e seus assecras, então, quem entra na jogada para manter a obra criada, ou seja, manter a Terra? O Espírito Santo.
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está se movendo ali sobre a face das águas, se movendo sobre o planeta, para que ainda a Terra não seja destruída, tá? Guardou isso. Então essa é uma das funções do Espírito Santo, manter a obra criada por Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Quando a gente nasce de novo, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, nós nascemos de novo, correto? Então foi uma obra feita por Jesus. Quando nós nascemos de novo, quem vem habitar em nós? Vamos lá. Fala aí. Quem vem habitar em nós? O Espírito Santo. Exatamente, tá? Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem habitar em nós, mas não vem à toa. A obra foi feita por Jesus. E uma das funções do Espírito Santo é o quê? Manter a obra realizada por Jesus. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é para manter a obra feita por Cristo, por Jesus, tá? Então, ele vem habitar em nós para manter a nossa salvação, manter-nos como filhos. Esta é uma das funções do Espírito Santo em nós, tá? É manter a obra realizada por Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é ter um concerto conosco. Isso, tá? Mas nesse sentido de estar habitando em nós para manter a obra realizada por Jesus Cristo, tá? Então, o Espírito Santo ele vem habitar em nós por esse motivo, para estar guardando, ou seja, a gente não cai, tá? Quem é filho é filho. Esse é um outro conceito que depois eu falo aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Mas entenderam, né, esse processo. Então ele vem fazer isso aí. Mas vamos lá. Então vamos voltar agora para Mateus. A gente estava falando, eu tive que parar para falar a respeito de tudo isso aí. Mateus 4, a partir do versículo de número 1. Tá? Então Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Para quê? Para que Jesus Cristo colocasse em ordem, começasse a colocar em ordem tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Tá? Então Jesus Cristo vem botando em ordem. Tá? E aí vem no versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, é óbvio que depois ele teve fome. Tá? Vamos voltar novamente aqui para relembrar. 1 João capítulo 2, 16, fala do ciclo de tentação de Satanás. Qual é? Soberba da carne, soberba não, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ok? Então, entendido isso aí, a gente vai olhando aqui o texto. Então, e tendo jejuado, teve fome. Tá? Teve fome. E chegando-se, aí é claro, chegando-se a ele o tentador, ou seja, Satanás ele vem com o seu ciclo de tentação. Tá? E diz, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então entenda que agora está começando o ciclo. Qual é a primeira questão do ciclo? Concupiscência da carne. Então Jesus ele foi tentado agora na sua carne. Tá? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí, é claro que não é somente isso que está acontecendo aqui. Satanás ainda tenta, nesse momento aqui, tirar de Jesus Cristo a sua identidade, tá? A sua identidade como filho de Deus, mas ele vem com esse ciclo de tentação. Aí no versículo 4, lembra que a mulher lá, quando foi falada a questão da lei do Senhor, o que ela fez? Ela acrescentou algo na lei. E como a palavra do Senhor fala, é daquele que acrescentar alguma coisa nas suas escrituras, né? Tirar ou acrescentar. E aí Jesus Cristo vem novamente trazer a autoridade da palavra. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus Cristo ele declara o texto perfeito, tá? Sem acrescentar, sem mudar nada.
trazendo novamente a autoridade bíblica. E aí tem o segundo ponto. Então, na primeira tentação, que é concupiscência da carne, Jesus Cristo passou, tá? E agora tem a segunda. E qual é a segunda? Concupiscência dos olhos, tá? Entenda uma coisa. Jesus Cristo, mesmo ele não sendo, não tendo os poderes divinos, Jesus Cristo ele nasce sem o pecado original. Ele nasce exatamente como Adão, sem o pecado original, tá? E por isso ele nasce somente mulher e não de homem. E outra coisa importante, para ser filho de Deus tem que nascer de Deus. Então Jesus Cristo ele nasce de Deus, ok? Ele não tem um pai humano, tá? Ele não tem um pai humano, físico, humano, biológico, tá? Ele não tem um pai biológico. O pai biológico dele é o próprio Deus, ok? Em sendo assim, ele não nasce criatura de Deus, ele nasce filho de Deus, tá? Porque só é filho de Deus quem nasce de Deus, tá? Quem não nasce de Deus não é filho de Deus, é criatura de Deus e não filho. Por isso Jesus Cristo fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, tá? Nascer da água e do Espírito, nesse caso Espírito Santo, ok? Então é nascer de Deus, tá? Então, em sendo assim, o que acontece? Jesus Cristo, quando ele nasce sem esse pecado original, ele nasce ligado com o Pai, porque a morte, o pecado original, traz a morte, ou seja, a separação entre o homem e Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele nasce aqui na Terra, ele nasce ligado também no mundo espiritual. Ele nasce ligado na divindade. Em sendo assim, ele tem acesso, ele consegue ver o mundo espiritual. Ele, desde pequeno, isso não é uma questão de poder que ele tinha, era da própria natureza dele, tá? Por ter nascido sem pecado. Okay? Não é à toa que Eva consegue, a serpente, né? Consegue falar com Eva, né? Porque Eva está entrando ali, está no mundo espiritual também, ela consegue ter essa visão do mundo espiritual, então tudo isso ela consegue ter. E Jesus Cristo também tinha essa capacidade não por ser Deus, mas por ter nascido filho de Deus, ok? E hoje nós também temos essa capacidade, tá? Então o que acontece? Jesus Cristo ele nasce vendo anjos ao seu redor, tá? Vendo anjos guardando, né? Então em todos os momentos ele andava por aí vendo essas coisas, ok? Então ele vê isso acontecendo. Então vamos lá agora para o versículo número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os seus pés em alguma pedra. Tá? Então o que acontece? Quando Jesus Cristo está no alto do templo, fica lá meio que balangando lá no pináculo do templo, com certeza, né, eu costumo brincar, né, que deveria ter a opção de anjo lá embaixo com aqueles negócios de bombeiro, né, para segurar Jesus Cristo se Jesus Cristo caísse. Então os anjos estavam ali guardando, né? Então Jesus Cristo ele viu aquilo ali. Ele poderia assim até, será? Vamos ver se esses anjos mesmo estão me guardando. Poderia se pular ali para ver os anjos o guardando, que com certeza isso iria acontecer. Tá? Então, tudo isso estava acontecendo diante dos seus olhos. E isso é concupiscência dos olhos. Tá? Mas disse Jesus, né, no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, segunda tentação. Agora vamos para a terceira. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ou seja, agora soberba da vida. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então entenda que nesse momento, né, a soberba da vida foi colocada diante de Jesus Cristo, então Jesus Cristo podia receber ou negar. E ele negou, trazendo novamente a autoridade bíblica, mais uma vez, dizendo lá, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Então, quando acaba o ciclo de tentação, Satanás não tem mais o que fazer. E o que ele faz? Vai embora. Então o diabo deixa e eis que chegam os anjos e o serviram. Tá? Então nós vemos acontecer com Jesus Cristo, nesse momento, tudo aquilo que aconteceu no Éden. Tá? A mesma coisa que aconteceu no Éden, nós vemos acontecer aqui com Jesus Cristo. Só que aqui, é claro, né, houve uma fala maior. No Éden nem tanta coisa foi falada assim, mas foi a mesma coisa que aconteceu. Tá? E então, mediante a isso, nós entendemos, nós conseguimos compreender tudo aquilo que aconteceu no Éden e qual foi o pecado original. Tá? Então, uma explicação simples, né? Eu sei que eu falei bastante coisa aqui, mas uma situação simples para que nós possamos começar a evangelizar alguém. Quando quando você chega a alguém e diz assim, que você precisa ser salvo. A resposta a pessoa pode perguntar, mas por que eu preciso ser salvo? Porque você é filho de Adão, mas Deus quer que você se torne filho dele. E aí você pode, claro, resumir tudo isso que aconteceu, tá? Tudo aquilo que aconteceu no Éden, para que a pessoa entenda que ele tem que passar a ser filho de Deus. E isso só acontece quando ele aceita que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário. Isso é aceitar Jesus Cristo. Que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, para que ele passe a ter vida. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Nós hoje aqui falamos a respeito da inocência. Foi o primeiro momento, tá, da história humana. Deus, então, ele estabelece uma coisa muito importante. Ele diz para a mulher, né, como eu falei lá no versículo 15, Gênesis 3,15. Viria um que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. A partir desse momento, todas as candidatas, a mãe do Messias, daquele que pisaria a cabeça da serpente, elas são perseguidas. Tá? Todas as candidatas a ser mãe do Messias, elas são perseguidas. Tá? E nós vamos ver isso no decorrer da história, vamos ver isso no decorrer de tudo aquilo que a gente vai estudar, né? Na consciência, no governo humano, na promessa, na lei. Então, em todos os momentos, nós vamos ver isso acontecendo. Tá bom? Pergunta? Não, já está quase terminando essa aula. Nossa aula tem duração de 1h30. Eu falo pra caramba. Tem muita coisa para falar, muito coisa a administrar. Fala. Não, tá tudo tranquilo? Posso ir embora? Ok. Show de bola, queridos. Vocês estão, tá todo mundo no celular, ou tem alguém no computador? Tem alguém no computador aí ou só tá todo mundo olhando pelo celular? Celular? Aqui em casa na dor e no celular. Ok. Tá? É porque... Celular. Tá, tranquilo. Então no celular você não consegue ver essa tela grandona não, né? Esse slide que eu botei aí, tá? Mas eu vou colocar no grupo esse slide, porque ele tem toda a dispensação, tá? Inocência, consciência, governo humano e tal. Então tem tudo isso. Eu vou botar lá no grupo para que você possa olhar com calma, ver os versículos bíblicos que estão escritos aí. Então você consegue ver isso com calma, tá? Você pode estudar de antemão para que a gente chegue aqui na aula já com um certinho conhecimento disso aí, ok? Tranquilo? Tá tudo fechado? Tranquilo? Tranquilo então. Então, Ótimo. tá. A Karen tá falando aqui que ela printou na tela ali, né? Mas não sei se você vai conseguir, né, ver, mas eu vou botar no grupo, tá? Aí vocês conseguem ver com mais exatidão os versículos bíblicos aí, tá bom? Vamos orar então? Agradecer ao Senhor por essa noite. Quem quer fazer essa oração final aí? Vai, Reinaldo. Vai, Reinaldo, já está com o microfone aberto.
Vai, faz. Esse aberto aqui. Vai, aproveita. Tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que estamos iniciando essa jornada e certamente o Senhor estará conosco, conduzindo e dando-nos a capacidade, através do Espírito Santo, de assimilar tudo aquilo que o pastor Jorge tem ministrado aqui. E peço a Ti, em nome de Jesus, que nós sejamos e possamos prosseguir nessa jornada, sejamos insistentes e não desistir. Que todos aqueles que estão começando agora e aqueles que ainda hão de chegar, cheguem ao final também, na reta final, e possamos sim colocar em prática este novo estudo, esse novo projeto que é para evangelizar, o qual está inserido no ID, né? No ID que o Senhor Jesus nos legou. Desde já somos gratos a Ti, somos gratos pela vida do pastor Jorge. Amém. E agradecemos por essa noite, que nós, ao dormir, que volte através de sonho, através de lembrança em nossa mente, tudo aquilo que foi ministrado aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando aí, eu falei no início que a aula está sendo gravada, tá? E eu vou postar depois no grupo esse conteúdo, tá? Vai estar lá no YouTube, aí você vai poder ver a aula toda lá, tá bom? Então, queridos, vá em paz, que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês, né? Seja com todos vocês aí. Então, pode descansar, vai lá todo mundo jantar, quem não estava aí jantando aí no meio do caminho, tá? Eu não, eu tô com fome aqui, mas foi muito bom estar com vocês. Amém? Tchau. Amém. Glória a Deus. Amém.